Deu povo, chama o povo lá para começar. Bora, bora, bora. Dúvidas? Quais dúvidas? Vai na bolacha aqui que tô com fome demais da conta. Dúvidas? Temos dúvidas? O microfone tá ligado. Eu não tô escutando ninguém me responder. Muitas, quase todas. Pode explicar de novo. Tô brincando. Não, a dúvida é em como usar essa formulazinha bonita, né? Oh, sabe o que eu fiz? Hum, Eu imprimi a norma errada. Eu gastei R$ 54. por quê? Eu imprimi a 8008. Como é que é? Eu não tô com ela aqui agora. Aquela 80, aquela 8000. 8.800? Isso, 8800. Não, não é errado, não. Agora eu tenho que imprimir a outra. Eu não consegui ir lá ainda imprimir. Não, não é errado, não, mas aquela é a norma para estrutura metálica, é aquela. Ah, então tá bom. Aí tem que imprimir aquela outra também, né? A 663 lá, alguma coisa. 6123. É isso aí. Eu sou ótima com o número. Não, pode usar ela digital, não precisa imprimir ela, não. Ah, não, então tá bom. A 8.800 é importante. Porque quando eu falar de peças tracionadas, tem o conteúdo do slide nosso, mas tem muita coisa que você vai pegando pela norma, sabe? E aí vai ser um material de consulta fixo seu. Você não vai precisar trabalhar com as outras coisas. Ah, não, então tá bom, menos mal. João Vitor Ala. Sumiu, Caboclo? Sumi nada. Tava nessas outras aulas tudo, ué. Ah, então é porque não apareceu aqui pra mim direito. Só não assisti a primeira, eu acho. As outras tudo de metálica, né? Você fala. É, de metálica. Galera, vamos abrir o Jamboardzinho aqui, ó. De boa. Resolver uns com vocês aqui. Vocês vão ver tanto que é simples. Essa vida de estudante de estrutura metálica.
Caderninho nosso tá top demais, hein? Beleza, já acabei minha bolacha, vamos começar. Alguém tentou fazer? Alguém tentou fazer? Ninguém? Olha só, deixa eu abrir a lista aqui. Eu vou pegando. Vamos começar pelo mais simples. Começar pelo mais simples. Depois a gente vai para as mais complexas. Hoje é que dia? 2/9. Quinta-feira. 2/9. Quinta-feira. Setembro. Setembro começou bom. Primeiro dia de setembro que choveu. Aqui não choveu, não, infelizmente. Aonde choveu? Goiânia choveu. Goiânia. Anápolis não sei se choveu não, mas Goiânia choveu. Pouquinha coisa, mas choveu. Certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pessoal, combinações de ações. Tem uns detalhes que a gente tem que ficar esperto. Primeira coisa, vou abrir aqui a lista. Cadê? Dá tempo de fazer umas 3 de boa aqui. Certo. Lista de combinações. Ó. Determinar as combinações críticas, né? Determinar as combinações críticas, tá aqui, ó. Certo, essa aqui mesmo, né? Que é a primeira. É essa mesmo. Ok, deixa eu colocar vocês aqui na outra tela para eu enxergar vocês aqui. Aqui, pronto. Seguinte. Determinar as combinações críticas e as respectivas solicitações máximas. Quando eu falo de combinações críticas e solicitações máximas da força normal de uma barra submetida aos seguintes carregamentos. Estou falando de máximo, tá? Vamos trabalhar com limite último. Nós temos limite últimos, limites de serviço. Qual a diferença das duas? Os limites últimos a gente está trabalhando com ruptura. Limites de serviço é qualquer deformação ou vibração excessiva, qualquer coisa que atrapalhe a utilização daquela peça, daquele local, tá? Por exemplo, uma fissura, questões que geram desconforto e insegurança para os usuários também entram nesses limites de serviço. Qualquer coisa que atrapalhe ali a utilização. Então, vamos lá. Aqui, antes, né? Antes disso aqui, vamos pensar num detalhe aqui. Eu vou copiar para cá as nossas... Eu vou copiar para cá as formulazinhas aqui, ó, e as tabelinhas nossas. Isso aqui.
Isso aqui. Tabela 2. Os fatores de combinação. Tá certo? Olha só. Nós começamos aqui. Isso aqui combinações de ações. 2/9. Beleza, beleza. Vou colocar esse aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho aqui, a gente tem que tomar cuidado com uns detalhezinhos só. Dei uma lida, tá, pessoal? Dei uma lida no livro do File, que eu já cansei de falar aqui para vocês. Dei uma lida no livro do File, que lá tem... Eles explicam certinho como... Da onde que saem esses coeficientes, certo? É bem interessante. Então, para começar tudo, nós vamos trabalhar aqui o dimensionamento nosso com relação ao método dos estados limites. Eu falei na aula passada, acho que está até gravado, tudo gravado lá. Acho que eu não mandei para vocês ainda, mas como é que se comportam, né, todas aquelas cargas que agem no nosso prédio, que agem no nosso edifício, certo? Tem carga de vento, eu tenho temperatura, eu posso ter um choque de um veículo, tem equipamentos, tem tudo aqui, tá? Só que essas cargas, elas não acontecem todas de uma vez. As que são permanentes, sim, elas acontecem todas de uma vez. As que não são permanentes, elas não acontecem todas de uma vez. Então, é por isso que eu tenho que saber como é que eu vou combinar essas cargas. Certo? Esse aqui a gente já comentou. Falei uma aula só disso aqui. Beleza. E aqui eu tenho um detalhe. Que é esse aqui, ó. O que rege o nosso dimensionamento aqui é isso aqui. Eu já comentei isso com vocês também, certo? A nossa solicitação, mesmo levando em conta diversos coeficientes estatísticos, que é o que a gente vê aqui por esse gama F1 aqui, ó, tá? Então, eu estou multiplicando as minhas solicitações e, de qualquer maneira, esse somatório de ações na minha estrutura, que eu chamo de solicitação de cálculo, esse Dzinho, o Dzinho vem de design. Design é projeto, tá? Ué, a fórmula que eu tinha anotada era outra. Não, ela tá aqui, ela tá semelhante aqui, ó. Eu só tô colocando aqui, essa aqui, ó. Ah, tá. É a mesma coisa, tá? Aqui a resistência dividido pelo coeficiente tem que ser maior do que a solicitação.
Aqui só está invertido só para pegar, igual está no livro lá, para vocês não confundirem. Então, a solicitação tem que ser menor do que a minha resistência, ok? De cálculo. Certo? Certo. Então, é isso. Agora, como é que eu vou combinar, como é que eu vou chegar nessa minha solicitação de cálculo? Eu tenho vários e vários coeficientes de ponderação. Coeficientes de ponderação e alguns fatores de combinação aqui, ó. Certo? Eu falei que, sim, as cargas permanentes sempre estão lá. As variáveis não, tá? Então, as variáveis, elas, às vezes, ela é mais preponderante do que outras. Então, você vai tratar ela como variável principal e as outras como variáveis secundárias. Tá certo. Então, vamos lá. Como é que eu vou combinar isso? É aqui que está o pulo do gato. Deixa eu chegar isso aqui mais para baixo. Nós vamos precisar dessas tabelinhas aqui, tá? É aqui que está o pulo do gato. Eu vou pegar aqui para vocês uma combinação normal. Uma combinação normal, ela leva essa fórmula aqui, ó. Diminuir isso aqui. Combinação normal. Deixa aqui no cantinho. Essa aqui é a nossa combinação normal, certo? Combinação normal. Vamos ver o que tem nessa fórmula aqui. Na nossa combinação normal, galera, é o seguinte. Eu tenho que as minhas ações, tá aqui, ó. As minhas ações, né, combinadas, ela é dada por essa fórmula. Como assim? Eu já falei para vocês, aqui eu tenho cargas permanentes, carga variável principal e cargas variáveis secundárias, tá? As variáveis, eu já falei para vocês que elas não acontecem todas de uma vez. Deixa eu colocar para gravar aqui esse pedacinho aqui. As variáveis, elas não acontecem todas de uma vez, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Em algum momento, a combinação normal é aquela que acontece normalmente durante toda a vida útil, né, da edificação, tá? São as cargas normais de acontecerem. Acontecem com frequência ali durante toda a vida. Aí eu tenho aqui, ó, cargas permanentes, variável principal, variáveis secundárias. Ah, mas qual vai ser minha variável principal? Você não sabe. Então, como você não sabe, você vai fazer todas as combinações possíveis. Se você tem mais de uma variável, ora uma vai ser a principal, ora a outra vai ser a principal, tá? E aqui, esses coeficientes aqui, ó, eles são maiores ou iguais a 1. Maiores ou iguais a 1, tá? Porque eu estou aumentando as minhas cargas solicitantes, tá? Eu estou aumentando. Estou colocando aqui índices estatísticos que vão majorar a minha carga solicitante. E aí, se você perceber aqui, ó. Opa.
Se você perceber, aqui não tem a mãozinha, não. O Jamboard. Se você perceber aqui, ó, essas cargas, elas são, esses coeficientes, eles são todos maiores ou iguais a 1. Eu só vou utilizar esses daqui, que é o psi, para diminuir um pouco o efeito de uma determinada carga. Quando é que você quer diminuir? Você não quer sempre aumentar? Beleza, eu quero sempre aumentar, só que eu não posso aumentar de qualquer jeito, porque senão a minha estrutura vai ficar muito cara, né? Então, quando uma variável eu considero que ela é a preponderante, nós temos fatores estatísticos que nos mostram que quando uma é a preponderante, a outra, logicamente, ela está acontecendo com menor intensidade, tá? Se ela está acontecendo com menor intensidade, a gente ainda assim aumenta ela, só que a gente utiliza o coeficiente de redução e combinação, tá? Um coeficiente de redução e combinação. Então, isso aqui é a combinação normal. E todas as outras combinações, elas são semelhantes. Eu vou pegar aqui para vocês agora como é que seria a combinação, por exemplo, excepcional. Normal, tarará. As combinações especiais, elas são semelhantes aqui, tá? Eu posso mudar o meu psi0 para um psi 2, que é um pouco menor ainda, dependendo do tempo de ação daquela carga. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. Opa, já copiei umas 5 vezes aqui. Aqui, ó. Combinação normal. E aqui eu tenho a combinação excepcional. Vamos ver como é que faz isso. Então, beleza, ó. Tô indo com muita calma para mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui eu tenho a combinação normal. E aqui eu tenho a combinação excepcional. Quando é que eu vou utilizar uma e quando é que eu vou utilizar a outra? Se você tem cargas excepcionais, que são choques de veículos, explosões, que têm uma duração extremamente curta, a gente vai utilizar a combinação excepcional, tá? Então, aqui nós temos cargas permanentes, que permanecem o tempo todo na estrutura. Aqui nós temos as cargas excepcionais. E aqui nós temos as demais ações variáveis. Só que agora reduzida um pouco mais ainda do que o psi0, tá? Porque eu tenho o psi0, eu tenho o psi0, eu tenho o psi1, eu tenho o psi2. O psi0 é maior do que o psi1, que é maior do que o psi2, tá? Então, você vai usar o psi0 para combinações normais. Até em especiais, tá? Vou colocar aqui, ó, últimas normais. Últimas especiais, ou de construção, você também usa ela. E aqui, para últimas excepcionais. Certo? Ou últimas especiais com duração curta. Como assim, professor? Eu tenho cargas diversas, eu falei para vocês, às vezes na construção, uma pá carregadeira vai precisar passar naquele local ali. Então, aquela carga é uma carga de uma curta duração, e aí você vai trabalhar, você vai tentar achar uma combinação ali que você considere ela
considere as outras, mas que tenha a influência desses fatores estatísticos. Tá, eu não estou aqui para explicar como eles são encontrados aqui, tá? Isso aqui é até estatística, a gente tem cálculos estatísticos que mostram que se você seguir essas combinações, tem uma grande chance de que essa estrutura não vá à ruptura, tá? Então, de todo jeito, tudo isso que a gente está fazendo é estatística. Tudo isso que a gente está fazendo é estatística. Então, a gente ainda vai deixar uma carga, um erro, só que um erro extremamente pequeno, variando de 10 a menos 4 até 10 a menos 6, de mesmo fazendo todas as combinações, e dessa estrutura romper, tá? Então, vamos fazer aqui pelas combinações das ações. Um detalhe, tá, pessoal? Um detalhe. As combinações de ações não levam em consideração, isso aqui é importante de se dizer, não levam em consideração, não consideram erros humanos, que é isso aqui que derruba o prédio, né? Não consideram erros humanos, tá? É importante. Nessas probabilidades aqui, não tem como eu falar para você, qual o percentual de erro humano aqui. Não tem jeito, né? Não tem probabilidade disso. O que você tem que fazer? Na sua obra, você tem que controlar ela, tem que ter o máximo de controle possível para que não hajam erros humanos, tá? Beleza? Tendo dito isso, vamos partir para o exercício aqui. Vai ficar mais claro aqui. Por exemplo, eu quero determinar a combinação crítica. A combinação crítica e as respectivas solicitações máximas de força normal de uma barra submetida. Então, olha só. Vamos trabalhar aqui. Eles querem as combinações críticas. Vamos trabalhar aqui com limites últimos, tá? Limites últimos. Então, vamos trabalhar com a combinação última, a mais crítica possível. Certo. Agora eu vou precisar da ajuda suas, tá? A gente vai ter que ficar olhando aqui as tabelinhas e vamos ter que considerar aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Tá, olha só. Como que dá zoom aqui no Jumper? Hã? Como que dá o zoom? Para eu conseguir enxergar a tabelinha, que aí eu vou olhando. Para conseguir dar zoom. Eu vou colocar ela aqui também, que aí a gente... Ah, tá. Fica mais fácil. Aí eu vou dar o zoom por aqui. Para ficar mais fácil. Olha só, eu vou dar o zoom aqui. Vamos lá. Então, vamos trabalhar com os limites últimos. A combinação de cargas, eu sei que ela tem essa cara aqui, ó. Ela tem essa cara aqui, ó. Certo? Ah, mas como é que você sabe que é combinação normal? Como que eu sei que é combinação normal? Você vai ter que avaliar os tipos de cargas. Olha só. Aqui, peso próprio de estrutura é uma carga normal. Peso próprio de elementos construtivos. Sobrecarga, cobertura, vento, vento. Tá? Tem algum choque de veículo? Tá falando aqui que
é uma retroescavadeira que é uma carga aqui de construção? Não, tá? Na maioria dos casos vão ser normais, tá? Na maioria dos casos vão ser normais. Então aqui é uma combinação normal. Combinação normal. Depende das cargas. Então, olha só. Aqui. Essas duas cargas aqui são permanentes. Como é que eu sei? Como eu sei que essas cargas são permanentes? O peso próprio da estrutura, ele é sempre permanente, porque ele sempre está ali. Peso próprio da estrutura, né? Peso próprio é um dos que são sempre permanentes. Se você tiver dúvida, entra aqui na tabelinha, ó. Vem aqui na tabelinha. Ó. E aqui na tabelinha tem o quê? Ó, ações permanentes. Peso próprio de estruturas metálicas, peso próprio de estruturas pré-moldadas, peso próprio, peso próprio, peso próprio. Tá vendo? É tudo peso próprio, ó, as que são permanentes, que estão ali o tempo todo. Então, tem pesos próprios de elementos construtivos em geral e equipamentos. No caso de uma biblioteca, que os equipamentos são fixos, é isso aqui. Sobrecarga não, tá? Sobrecarga não é peso próprio, é uma sobrecarga. É a utilização ali, certo? Aí já tá aqui, ó. Ações decorrentes de uso e ocupação. Mas peso próprio entra aqui, tá? Nós temos as cargas permanentes indiretas também. Mas a maioria dos casos nossos aqui serão pesos próprios. Então, vamos lá. Então, a sobrecarga, ela não é permanente, ela é variável? Ela é variável. Ela é variável. Então, nós temos aqui... Deixa eu ver. Ctrl Alt menos. Ó. Então, essas cargas aqui, elas são todas variáveis, ó. Essas daqui. Eu estou fazendo bem devagar com vocês, porque entendendo isso aqui, você faz todas, tá? Você faz todas. Variáveis. Beleza. Então, eu já sei que é uma combinação normal, porque as cargas são normais. Eu já sei que é uma combinação normal, porque as cargas, elas acontecem normalmente. Não, a estrutura não é nenhuma carga especial ou excepcional. O vento está ali o tempo todo, a sobrecarga também pode acontecer o tempo todo. E eu já sei quais são minhas permanentes, quais são minhas variáveis. Agora a gente vai começar a montar a nossa combinação. Então, eu tenho quantas cargas variáveis? 3 cargas variáveis. 2 permanentes. Então, olha só. Cada hora, uma delas vai ter que ser a minha variável principal, tá? Cada hora, uma delas vai ser a minha variável principal. Antes disso, o que que a norma nos fala? O que que a norma nos fala? Fala, olha, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você tem que analisar as cargas que estão sempre para ver a pior situação, tá? Então, você vai combinar cargas com outras cargas que vão piorar a situação, concorda? Você tem que sempre pegar a situação mais desfavorável possível. Então, você só vai combinar cargas com outras cargas que piorem a situação. Porque às vezes eu tenho uma variável, nesse caso aqui, ó, eu tenho um vento 1. Vamos pegar aqui uma estrutura, por exemplo. Tem um galpão aqui. Eu tenho um vento 1. Ó.
esse vento aqui, deixa eu ver aqui, ele está fazendo uma carga de baixo para cima aqui, ó. Certo? Vamos supor que isso aqui é 40 quilonewtons. Só que quando esse vento passa por aqui, parte dele, o que que ele está fazendo com a estrutura? Parte dele tá tentando jogar esse telhado para cima também, ó. Então eu tenho uma carga de 40 para baixo e 50 para cima nesse telhado. Qual é a carga de vento que eu vou usar? Qual é a carga de vento que eu vou usar? Aqui está uma das partes mais importantes da aula. 10 para cima? Quem acha que é 10 para cima? Eu posso substituir essas duas simplesmente por uma de 10 para cima? Acho que não, porque você Só tá se as duas estiverem acontecendo ao mesmo tempo. Aí tem isso, mas eu não estou pegando... Quer dizer que se as duas estiverem acontecendo ao mesmo tempo, é uma situação favorável para mim, não é? Porque, ó, eu estou diminuindo uma carga de 40, uma carga de 50, eu estou colocando só uma de 10. Então, eu estou agindo de maneira favorável à situação. Eu não quero isso. Qual que é a carga mais... Qual que é a situação mais desfavorável? 50 para cima? Ou quando está acontecendo 50 para cima, ou quando a de 40 para baixo ainda está somado com as outras que estão para baixo aqui, ó. Porque eu tenho o peso próprio da estrutura, eu tenho o peso próprio aqui, ó. Certo? Eu tenho o peso próprio dos elementos construtivos. Então eu tenho que combinar as cargas que gerem a pior situação possível, certo? Então, se eu pegasse 40 para baixo, 50 para cima, cancelo tudo e coloco só 10 para cima, né? Ou então eu somo tudo que está para baixo e tiro as que está para cima, na verdade eu não estou a favor da segurança, eu estou supondo que está acontecendo tudo de uma vez. E no caso do vento é meio complicado isso acontecer tudo de uma vez, mas acontece. Só que a pior situação possível é quando acontecem os 40 para baixo sozinho ou os 50 para cima. É o mesmo caso de uma piscina. Quando vocês vão fazer um dimensionamento de uma piscina, quando você está construindo ela, você tem a carga do solo para dentro ali das paredes, certo? Então é uma carga que você tem que considerar. Você não pode simplesmente considerar, não, mas quando a piscina estiver cheia, a água vai empurrar, o solo vai empurrar para dentro, a água vai empurrar para fora e acabou a carga, tá? Você não pode ver só esse caso, porque senão, né? Aí o que você faz? Você não considera esse peso do solo empurrando para dentro, e aí quando você constrói a sua piscina, o solo empurra e quebra, derruba a sua piscina, tá? Derruba as paredes da piscina. Então, assim, qual é a situação mais desfavorável? Quando a piscina está vazia, tem a carga do solo. Quando a piscina está cheia, tem a carga do solo, mas tem a carga externa, certo? E aí vamos supor, mas o solo sempre vai estar lá? Não, se você fizer uma escavação, aquelas paredes da piscina tem que suportar a carga do mesmo jeito, entendeu? Então aqui está o pulo do gato. As cargas, ó, situação analisar sempre situações desfavoráveis. O que isso significa? Que nós vamos avaliar as cargas positivas
As cargas variáveis, ó, positivas, vão ter que ser separadas das negativas. Certo? Aqui é o detalhe que você precisava para fazer isso aqui. Ok? Esse aqui é um ponto muito importante. E um outro ponto importante é o seguinte. Que repare que aqui eu tenho. Repare que aqui eu tenho. Coeficientes de ponderação. Aqui, deixa eu jogar para cá. Aqui eu tenho coeficientes de ponderação, que às vezes ele é igual a 1, tá vendo? Ou ele é 1,25, ou entre parênteses aqui ele é 1. Por quê? Porque vamos supor, o meu peso próprio, ele é positivo, certo? Quando eu estiver analisando as variáveis negativas, eu não posso aumentar o valor positivo, porque senão, quanto mais eu aumento meus valores positivos, mais eu diminuo a solicitação completa. Então, é um outro detalhe. Vamos ver aqui como é que funciona isso na prática. Vou duplicar aqui, vou cancelar, vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai avaliar os valores positivos, tá? É bem separado assim mesmo. É separado desse jeito mesmo. Primeiro, vamos avaliar os valores positivos. Você vem aqui, ó. Valores positivos. Entre os valores positivos, eu tenho sobrecarga e vento, além do peso próprio. Então, qual vai ser a minha ação variável principal? Aí eu tenho que colocar aqui, ó. O meu SD, vou colocar. Vamos analisar aqui em que minha ação variável principal, ela vai ser a sobrecarga da cobertura, tá? A ação variável principal é a sobrecarga da cobertura. Certo? O que eu faço, então? Agora eu começo a fazer as contas aqui das minhas ações. Então, eu posso chamar de SD1, vou colocar SD1, tá? SD1 vai ser igual. Agora a gente começa. Esse zoom aqui é brabo, viu? Ctrl Alt, tá bom. Aqui. Ó. SD1, vamos lá. Vamos fazer o somatório de cargas permanentes. Somatório de cargas permanentes. Eu tenho o que aqui? Eu tenho o peso próprio da estrutura metálica, né? Eu tenho o peso próprio da estrutura metálica, que é 13 kN. Peso próprio de estrutura metálica, onde é que a gente vai? É 13, que multiplica um coeficiente aqui. Esse coeficiente, qual o valor desse coeficiente? Eu vou na tabelinha aqui, ó. Vou na tabelinha aqui. Peso próprio de estrutura... Oi? 1,25? 1,25. Peso próprio de estruturas metálicas, 1,25. Por que não é 1
Por que que não é 1.15 e 1.10? Ele está nessa linha aqui, ó. Porque é uma combinação normal, certo? Não é excepcional nem construção. Senão eu viria para a linha de baixo aqui, ó. E aí eu acho aqui, ó, peso próprio de estruturas metálicas, 1.25. Se fosse peso próprio de estruturas pré-moldadas, 1.3. Peso próprio de estruturas industrializadas, 1.35 e por aí vai, tá? Então a gente volta. Aqui. 1.25. Mais peso próprio de elementos construtivos é 20, que multiplica qual coeficiente? 1.4? Elementos construtivos estão aqui, ó. Peso próprio de elementos construtivos. Ah, tá, eu olhei no outro. Peso próprio de elementos construtivos, combinação normal, é 1.5. Certo? E esse do lado aí, usa em quê? Indireto? Não, peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco. Aí você tem que ter informação se são elementos construtivos industrializados com adições em loco. Ah, tá, entendi. Você tem que ter essa informação, tá? Se você não tiver, e aí fica a dica. Às vezes, você não vai ter essa informação, né? Você não vai ter. Tem que ser o mais completo possível a informação. Se você tiver na obra, você vai saber que tipo de equipamento que é esse. Ah, não, é elemento construtivo em geral. Ou não, são elementos construtivos industrializados. Aí você vai no coeficiente certo, tá? No nosso caso aqui, como ele não falou nada, eu vou no geral. Certo. Vem de novo. É 1.5, né? 1.5. Beleza. Agora começa as variáveis, ó. Agora eu tenho a minha variável principal. Qual que é a minha variável principal desse caso aqui? Eu estou começando com sobrecarga. Da cobertura. Então, qual que é o valor de sobrecarga? 35, né? O valor da sobrecarga aqui, 35, ó. Mais 35, que multiplica... Qual o valor sobrecarga da cobertura? Agora não é mais permanente, agora é aqui na parte de baixo, ó, tá vendo? Ações variáveis, agora você procura ela nessa segunda parte aqui, ó. Então aqui em ações aqui em ações variáveis, ó. Ações variáveis, essa segunda parte da tabela. Eu tenho as normais. E aí eu tenho temperatura, vento, ações truncadas, tá? Tem que especificar que é uma ação truncada. Ou aqui, ó, demais ações variáveis, incluindo decorrentes do uso e ocupação. Então, sobrecarga na cobertura é uso e ocupação, tá? Se não é temperatura, se não é vento, se não é uma ação truncada, que ele tem que deixar claro que é uma ação truncada, no geral vai ser essas demais ações variáveis, que é 1.5. 1,5. Mais somatório das outras agora, ó. Agora o que sobrou? Sobrou vento 40 e vento menos 50. Só que lembra que a gente só vai fazer de todas as positivas. Depois que nós fizermos todas as positivas, aí a gente vem fazendo as negativas, tá? Então, eu só vou combinar o vento positivo com a sobrecarga positiva. Eu não vou combinar o vento negativo com nenhuma delas, tá?
Não vou combinar o vento negativo com nenhuma delas. E aí, vamos lá. O vento é 40, né? 40 quilonewtons. Que multiplica. De todo jeito entra o gama. Ó. De todo jeito entra o coeficiente de ponderação aqui. E vento tá aqui, ó. O vento é quanto? A ação do vento? 1.4. 1.4. Você volta aqui. 1.4. Vezes π0. O π0 é na tabelinha de baixo aqui, ó. π0 é na tabelinha de baixo. Reparem que aqui eu tenho. π0, π1, π2. O π0, todas as combinações normais geralmente vão ser π0. Então, vai ser aqui. Aí, não como tem ações do vento e de uso e ocupação, usa os dois? Hã? Porque ali nas variáveis, a gente tem a de uso e ocupação e a de vento. Certo. Aí vai usar 2 Depende. Aqui nós só temos duas positivas. Certo? Uhum. Então, eu estou fazendo a combinação do vento 1 com a sobrecarga. Estou combinando as duas. Uhum. Como a minha variável principal é sobrecarga, a minha variável principal já está aqui. Que é isso aqui, ó. Certo? Certo. E agora entra o vento 1. Então, eu só vou pegar o π0 do vento 1. Depois eu tenho que fazer o vento 1 sendo a principal. E aí eu vou pegar o π0 da sobrecarga. Então, Tá, entendi. entendeu? Então, o π0 agora vai ser só do vento. Então, o π0 do vento... deixa eu só completar aqui, ó. Tem π0, π1 e π2. Reparem que π0 é maior que 1, que é maior que 2. Tá? As normais vão ser π0. As excepcionais vão ser o π2, tá? As excepcionais a gente vai pegar os π2 aqui, para combinar com a excepcional. Beleza, então qual que é do vento? O vento tá aqui, ó. O vento tá sozinho aqui, ó, tá vendo? Quando o vento for secundário, pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral, π0 é 0,6, certo? Vento, veio aqui, π0, 0,6. Então, além de multiplicar por 1,4, eu vou multiplicar aqui por 0,6. Por que isso? Porque é a probabilidade de ocorrência simultânea, tá? É a probabilidade de ocorrência simultânea. Agora, façam os cálculos aí. Eu tô sem calculadora. Esqueceu em casa? Vou fazer aqui no celular. Vocês esqueceram a calculadora em casa? Esqueci. 132,35? 132,35? Não sei. Conferem aí. Vou colocar na frente aqui, ó. Reparem que não é só somar. Se eu fosse só somar, eu ia somar 13 com 20, com 35, com 40 e ainda eu ia tirar menos 50, tá? Ia dar aqui 55 mais 13, 65, 68, 108, menos 50, tá? E a combinação mostra que a gente tem que considerar uma quantidade bem superior aqui. Meu, deu 132 também. 132,35. Fechou. Agora, o que a gente faz?
Agora, esse bicho sai daqui, será? Não sai. Agora a gente trabalha aqui com vamos trabalhar aqui agora com a avaliação variável principal sendo o vento 1. Então a gente repete tudo isso aqui, ó. A gente repete aqui agora, ó, o SD2 vai ser igual 13 multiplica 1,25, que são as permanentes. As permanentes sempre estão. Só que agora, que tá o diferente aqui, ó. Agora, ao invés de utilizar a sobrecarga como variável principal, agora eu utilizo o vento. E o vento é quanto? É 40 que multiplica 1,4. Certo? Que é a mesma coisa aqui, ó. 40 vezes 1,4. Eu só não vou multiplicar agora pelo π0. Mais sobrecarga, que multiplica 1,5 vezes... Agora falta a gente achar o π0 da sobrecarga. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Porque eu fiz um pouco mais rápido. Entenderam o que eu fiz aqui? Uhum. As permanentes continuam. Agora o vento é variável principal, só que não entra π0. E agora a sobrecarga é a variável secundária. Eu tenho que reduzir ela aqui. E a sobrecarga está aqui, ó. Aqui são cargas móveis e efeitos dinâmicos. Não é, dificilmente vai entrar aqui, tá? A não ser que você esteja avaliando uma ponte, uma passarela. Aqui tem temperatura, aqui tem vento. Então, sobrecarga está aqui, ó. Ações causadas por uso e ocupação. E aí, o que são sobrecargas? O que são sobrecargas? Aí você tem que entender. Fala, ó, sobrecargas em cobertura. Tá bem claro aqui, ó. Sobrecargas em cobertura, tá vendo? Biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas, garagens e sobrecargas em coberturas. Então, já ficou claro para nós aqui, ó. Sobrecargas em coberturas está aqui. Certo? Se fosse outro tipo de cargas, se fosse equipamentos, por exemplo, se fosse equipamentos de biblioteca, equipamentos de biblioteca não, equipamentos que serão variáveis, né? Aí você tem que avaliar. Esses equipamentos permanecem por longos períodos ou permanecem fixos por curtos períodos, né? Ó, não há predominância de pesos que permanecem por longos períodos. Esses locais aqui há predominância que permanecem por longos períodos. Então você tem que avaliar qual o tipo de edificação se permanece por muito tempo ou não, tá? Então aqui é sobrecarga em cobertura, biblioteca, arquivo, π0, 0,8, beleza? Se fosse excepcional, eu usaria aqui, ó, 0,6, se fosse excepcional. Então vamos lá, é só multiplicar isso aqui por 0,8 e repetir a conta aí. Faz aí. 35, 1,508. Deixa eu só apagar aqui, que esse aqui ficou... Eu fiz aqui no celular, então não confio muito não, mas deu 142,25. 142,25? Vou anotando aqui.
Se não for, a gente corrige. Cento e 42 ou... Dá isso mesmo ou 144? Aqui deu 144,25. O meu também deu 144. Leilão, então depois você confere aí. Vou com a maioria aqui. É porque eu tô no celular, é horrível o calculador daqui. Mas acho que é 144 mesmo, até o gabarito. Então, entre os valores positivos, nós vamos adotar esse aqui, ó. Concorda? É a pior situação, ó. A pior situação é quando o vento é predominante com relação à sobrecarga. Deu uma carga maior. E agora nós temos a última coisa aqui, que são valores negativos. E aí nós temos a mesma situação. SD3 é igual. Quando eu estou avaliando valores negativos, vamos lembrar só de um detalhe. Eu não combino variáveis, tá? Eu só combinaria se eu tivesse várias negativas. Eu não combino negativo com positivo, porque, na verdade, eu vou estar diminuindo a minha solicitação final. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tudo que for contra a segurança, o que seria contra a segurança? Majorar os positivos. Porque o peso próprio, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer, já vou colocar aqui, ó. 13, que multiplica o coeficiente, mais 20. Vou colocar aqui já, menos. E aí nós só temos o vento, que é menos 50, que multiplica o coeficiente. Certo? Vamos pensar aqui. Eu vou ter uma combinação de cargas. Os coeficientes das cargas permanentes devem ser o menor possível. Por quê? Porque quanto mais eu aumento isso aqui, ó, quanto mais eu aumento, mais eu estou anulando a minha solicitação completa. Concorda? Quanto mais eu aumento meus valores positivos, se eu estou avaliando as minhas ações negativas, se eu aumento de muito positivo, eu posso acabar anulando o meu negativo. Então, a gente não quer isso. Quando a gente está trabalhando com os negativos, os coeficientes, você vai usar esses daqui, ó. Aqui, ó. Certo? Que são os valores 1. Ou seja, quando você está avaliando cargas negativas e o seu peso próprio é positivo, seu peso próprio você não tem como você tirar dali, ele vai estar lá. Só que você não precisa aumentar, majorar ele, né? Porque pode ser que ele não seja majorado. E aí vamos supor, se você está majorando ele, você está diminuindo o negativo. Qual que é a pior situação possível? Quando ele não é majorado, quando ele é a carga característica ali, e você ainda tem um negativo para cima, tá? Então, os coeficientes vão ser negativos, e o do vento, quanto é que é da variável do vento? 1,4, né? Certo?
Então a gente coloca aqui, ó. Isso aqui é multiplicado por 1. 1.4. Que dá menos Menos 37. 37. Agora minha conta deu certo, deu mais 37 também. Essa segunda minha não bateu nem a pau. Nossa, acho que eu tô errando os números. Não tem lógica. Eu repeti ela e deu certo, deu 144,25. Pode ser fechamento de parênteses, alguma coisa aí que vocês estão fazendo errado. Isso aqui é o mais, tá? Esse aqui tá aparecendo um vezes aqui, ó, mas esse aqui é mais. Não, eu tô fazendo desse jeito aí, mas tá dando 130 só. E esse aqui é 1.5. Aqui meu 5 aqui que não ficou legal. Ah, então deve ser isso. Eu tava botando 1. Então é isso. 130, aí você soma isso aí mais metade de 35. Beleza, turma? Tem mais detalhado que isso, não tem jeito. Certo? Cargas permanentes sempre aparecem. Cargas variáveis são avaliadas separadamente. Ora uma é a principal, ora a outra é a principal. E quando você tratar uma como principal, a secundária tem que ser minorada, tá? Se avalia positivos em momentos distintos dos negativos, porque você quer o máximo positivo possível e o máximo negativo possível. Então, dos valores negativos, esse aqui, ó, é o de cálculo seu. Então, você vai ter que ver. Às vezes, você tem aquelas tabelas de cargas nos pilares lá, aquelas, né, do projeto estrutural. O que você faz? Você vê que, às vezes, você tem os valores positivos, mas você tem os negativos também. Os negativos, eles são encontrados assim, ó. Tá? Isso aqui é o que vai pro cálculo. E nesse de negativo não vai usar o psi, não? Não, por quê? Porque não tem outra, eu não estou combinando ele com nenhuma outra. Ah, tá. Aí só usa quando for combinar. Quando não tiver combinação, não precisa usar. Só usa quando for combinar. Uhum, Porque aí entra nesse detalhezinho aqui, ó. entendi. Na somatória ali, né? Só no somatório aqui. E quando tiver mais de uma, aí eu vou colocar o psi para cada. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez para os positivos aqui, ó. Aí se tivesse uma sobrecarga negativa aqui, né? Sei lá, alguma coisa negativa aqui, uma temperatura negativa. Uhum. Aí você ia combinar os dois positivos, desse jeito, e depois ia combinar os dois negativos. E Você ia colocar... se tivesse, por exemplo, assim, 3 sobrecargas positivas, aí colocaria uma como a principal, Uma como principal. E colocaria 2 para combinar. Eu vou colocar um psi para cada uma. Um psi para cada um, porque o somatório está somando tudo, ó, tá vendo? Uhum. Essa parcela aqui, ela se repete, ó. Para cada variável. Entendi. Para cada variável secundária, eu tenho um coeficiente e um psi. Uhum. Para cada uma delas. Se você tem, ó, tanto que isso aqui varia de J, né? Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa de escrever, ó. Colocar gama Q2, aí vai entre o psi0 vezes Q2, mais gama Q3 vezes psi0 do Q3 vezes a carga 3, mais enquanto você tiver. Entendeu? Entendi. Obrigado.
Certo, galera? Então, olha, tentem fazer e me mandem lá no Classroom. Depois eu tiro algumas dúvidas pontuais, mas com relação a lista, é isso. A combinação de cargas é isso. É você tomar cuidado em avaliar as cargas que são normais ou excepcionais. No caso, a gente está avaliando só combinações últimas. Se você estiver avaliando combinações de construção, essa fórmulazinha ela vai mudar. Tem a fórmula para limites de serviço, por exemplo. Tem a fórmula para excepcionais, tá? E aí, só um detalhe aqui, que eu já vou... Deixa eu... Antes de encerrar, só para não ficar essa dúvida aqui para vocês, só para pegar um exemplo diferente aqui, ó. Eu vou pegar logo uma que tenha a maior lá, ó. A letra F, tá? Só para não falar, mas só faz as fáceis na sala e depois deixa a gente se ferrando. Certo? Eu não vou fazer, eu vou elaborar com vocês aqui. Ô Plínio, eu queria te perguntar, era disso. Por exemplo, se eu tiver 10 sobrecargas diferentes, aí eu teria que fazer 10 contas para encontrar o maior valor. Isso, você vai sempre adotar o maior de todos. Então, olha só. Aqui. Aqui. Vou só montar ela com vocês aqui. Não vou fazer, não. E aí, depois vocês podem ficar à vontade aí. Ó. Aqui eu tenho essa situação. Certo? Nessa situação, o que nós temos aqui? Peso próprio, vou colocar aqui, ó. Peso próprio é permanente. Vou colocar G, tá? G de permanente. Aí nós temos essas daqui, ó. Sobrecarga, vento, temperatura, choque de veículo e explosão são cargas variáveis, certo? Só que tem um detalhe. Essas três aqui são variáveis, que é o quê? Normais. Concordam? Normais. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Essas daqui, ó. E essas outras? Ó, choque de veículo e explosão. São variáveis excepcionais. Tá vendo? Tá tudo aqui. Como é que você faz? Todos são positivos, então você não precisa preocupar em dividir as variáveis entre positivas e negativas. Só que, quando você está avaliando normal, galera, presta atenção aqui, para encerrar. Quando você está avaliando cargas normais, você vai avaliar só as normais, tá? Então, como é que ficaria? Situação 1. Vou colocar aqui, ó. Combinação normal. Primeiro você vai começar pelos normais, né? Vou colocar aqui, ó. Combinação normal. Porque você vai usar a fórmula da combinação normal. E aí você vai colocar a primeira situação, a ação variável principal vai ser sobrecarga. E as outras duas, só as duas, tá? Vento e temperatura são secundárias. Você não vai entrar aqui com as variáveis de choque e explosão, porque elas são excepcionais. Tá? Vou colocar, ó.
mais, ó, vento, mais temperatura. Depois, segunda situação, avaliação, ação variável principal, vento. Aí aqui você vai somar, mais sobrecarga, mais temperatura. 3. Ação variável principal, temperatura. Beleza? Estão entendendo aí? Estão acompanhando? Mais sobrecarga, mais vento. Fez as 3, certo? Agora você vai avaliar as excepcionais. Então, ó, SD4, a situação 4 sua, excepcional é excepcional, galera. Não entra em qualquer situação. Ó. A ação variável excepcional é choque de veículo. Aí você vai entrar com quais aqui? Mais. Porque você está vendo que aqui tem um... Aqui, ó. Tem as permanentes, entram em todas. A excepcional separada, tá? E aqui nós temos um somatório aqui, ó. Essas daqui... Vou colocar mais o somatório das variáveis normais. Certo? Aqui, ó. Detalhe. Não combine com demais ações excepcionais. Certo? Não combina com as demais ações excepcionais. Cuidado com isso. Aí a ação 5. A sua ação variável excepcional vai ser explosão. Mais somatório das variáveis normais. Beleza? Aí, no caso, se a excepcional for maior, eu vou... Ela é o que vai ser considerado. Aí as outras para trás não considera. Não, porque aí você já considera uma coisa só, né? Você vai ver qual que é a sua maior solicitação positiva ali. Uhum. Entendeu? Então, olha, quando eu estou trabalhando com cargas excepcionais, esse aqui é o caso mais completo que isso, só se eu tivesse cargas negativas também. Então, eu faço minhas combinações normais, bonitinho ali, ó. Então, eu esqueço as excepcionais no primeiro momento. Faço as combinações normais. E avalio. Beleza. Agora eu vou para as excepcionais. As excepcionais, elas são tratadas de uma a uma com as demais ações variáveis normais. Tá? As demais ações variáveis normais. Beleza? Beleza. Essa aqui é a mais difícil que tem para vocês fazer. E eu já desenhei ela para vocês. Então é isso, turma. Não tendo mais nada a tratar. Bora assistir jogo do Brasil.
O Brasil joga, né? Tá jogando já. Gabigol tá lá? Não sei, agora que eu vou procurar. Tá certo. Pode falar, amor, você já tá assistindo aí. Não, comecei a assistir agora no telefone aqui, mas. Agora nos 10 horas, né? É. Fechou, turma. Manda um presente aí só pra eu colocar aqui. Fechou. Vitor Leilani, João Vitor, Samuel, Igor Garcia. Rapaz, o Igor Garcia, olha. Ah, não, você tá aí, né? Só não tá. Você só tá meio ruim. Cara, eu tô morrendo aqui. Te falar que eu deitei na cama e deixei o áudio tocar aqui, que eu não aguentando, não. Não, é bom que pelo menos você entende a gravação depois, né? É isso. Fechou. Vamos ver. Você tomou a primeira dose?